Aí a gente faz um adesivo, a gente faz uma camiseta, a gente põe no para-brisa do carro, mas quando o dia mal chega, a gente não está podendo muita coisa. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz, irmãos, é uma alegria estar de volta. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 2. Quem me segue nas redes sociais achando que eu não estava torcendo para o Brasil, eu estava, macho. É que hoje eu acordei às 5 da manhã e senti no coração que deu ruim. E deu ruim, não posso fazer nada. Aí o povo disse que eu que agorei a seleção. Não, a seleção jogou ruim, pereba. Deus é bom. Neemias, capítulo 2. Verso 1. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo o vinho, dei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que o teu rosto está triste, se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então tive muito medo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então o rei me perguntou: o que estás me pedindo? Nessa hora eu orei ao Deus do céu e disse ao rei: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua bondade, peço-te que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou em me deixar ir. E também disse ao rei: se for do teu agrado, que se providenciem cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me deixem passar, e assim eu possa chegar a Judá. Que me seja dada também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira para as vigas das portas da fortaleza, que fica junto ao templo, e para os muros da cidade, e também para a casa que irei ocupar, graças à mão benevolente de Deus que está sobre mim. O rei atendeu aos meus pedidos. Então fui até os governadores do território a oeste do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além das cartas, o rei tinha enviado comigo oficiais do exércitos e cavaleiros. Pai, nós oramos a Ti e pedimos clareza, revelação, entendimento da Tua palavra, porque somente isso é capaz de mudar a nossa vida e não só aquilo que somos. Nos colocamos diante de Ti com humildade de coração, pedindo ao Senhor que nos direcione em todas as coisas. Neemias é o exemplo bíblico de que enquanto adoramos, nós podemos trabalhar, e enquanto nós trabalhamos, nós não podemos parar de fazer guerra. Volta e meia a gente entra em qualquer um desses extremos. E o que eu quero tratar com você nessa noite? Não importa quem você é e não importa quem você seja. Importa que tipo de visão você tem sobre o seu Deus e sobre você mesmo. Não importa que circunstância venha sobre a sua vida, não importa. Importa que visão você tem do seu Deus e, consequentemente, que visão você pode ter de você mesmo. O texto diz que Neemias era copeiro do rei.
e estava dentro de um processo de depressão. Então, sentimentalmente, a situação não era agradável, emocionalmente a situação não era agradável, socialmente a situação não era agradável. Mas aquele homem tinha uma visão sobre o seu Deus, consequentemente, esse Deus deu a ele uma visão de si mesmo. E é isso que Deus pode fazer ao meu e ao teu respeito. Mobilizar situações que nos favoreçam. Deus pode conceder favor e graça a mim e a ti, diante dele e diante dos homens. Porque se a gente fosse o copeiro do rei e a gente estivesse numa situação emocional como essa, é só ladeira abaixo. Porque sabe qual é o problema da maioria de nós? A gente se coloca diante dessas situações, ou essas situações vêm até nós, e nós esperamos o príncipe encantado num cavalo que vai nos salvar. A gente fica remoendo, abraça as nossas misérias, os nossos problemas, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos desamparos, sempre aguardando um herói. Enquanto a gente aguarda o herói, a nossa situação só piora. Enquanto a gente aguarda a resposta, só adoecemos mais. Pastor, não é para aguardar a resposta? Não. É para criar a resposta. Enquanto você espera que a resposta chegue até você, a situação que te acomete só ficará pior do que já está. Deus quer se associar junto contigo, para junto contigo criar a resposta. É por isso que muitos de nós não conseguem sair da situação que está, porque está aguardando a resposta. Mas eu não tenho força. É por isso, macho, que tu tem que criar a resposta. Porque se a resposta vem até você, ela tem prazo de validade. Por exemplo, quem está sofrendo, emocionalmente abatido, a Copa do Mundo alegra, mas a Copa do Mundo acaba e o problema vai voltar, é só um paliativo. Você tem que criar suas respostas de felicidade. Você tem que criar o seu caminho e a sustentabilidade da tua alegria. Para que quando tudo fora de ti falhar, o que foi construído dentro de ti não falhará. Se você está esperando o herói não vai ficar do teu lado para sempre. Agora, se você criar o seu próprio caminho, se você criar suas próprias respostas, se você criar o seu próprio código de sobrevivência nesse mundo mal, caído, tenebroso, com o inimigo das nossas almas constantemente nos combatendo. Você tem que criar suas respostas, porque somente as suas respostas te trarão clareza sobre o futuro. Foi isso que o apóstolo Paulo fez em Filipenses capítulo 4, e eu não vou me atentar a esse texto, porque não é o texto-chave da noite, mas a gente só gosta do fim, coisa linda. E o fim é: tudo posso naquele que me fortalece. Aí a gente faz um adesivo, a gente faz uma camiseta, a gente põe no para-brisa do carro, mas quando o dia mal chega, a gente não está podendo muita coisa. Mas se a gente lê o texto, igual eu digo, a gente não pode fazer a doutrina de um versículo. Para entender um versículo, tem que ler o capítulo. Para entender o capítulo, tem que ler o livro, e para entender o livro, tem que ler a Bíblia.
E o apóstolo Paulo, quando diz tudo posso, ele não está dizendo tudo posso como nós interpretamos. O tudo posso dele não é uma capacidade mágica de transformar as situações. Uau! Não! O contexto diz, eu sei sofrer, eu aprendi a sofrer. O contexto diz, eu sei passar fome. Está lá no texto. Eu sei passar dificuldade. Eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é a fome. Mas ele diz, eu também sei o que é a fartura. Eu também sei o que é a felicidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o tudo posso do apóstolo não é para transformar, é para suportar momentaneamente a situação até que o Deus que ele crê, que construiu dentro dele um espírito de fortaleza, mude aquela situação exterior. Então ele diz, eu estou com fome por enquanto, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando chega 1 milhão, ele também não corre perigo, porque foi construído algo dentro dele. Ele criou o código. O sofrimento criou uma ética de vida. Então ele diz, eu sou o mesmo não tendo nada, mas quando eu tiver muita coisa não me tem. Eu que tenho a muita coisa. Porque é o nosso problema. O varão faz campanha, jejum de Daniel, 21 dias, decanta nébias, eu quero um carro. Aí, às vezes, o carro vem. Aí, quando você diz, cadê o varão? Fugiu a 300 por hora para longe de Deus. Por quê? Não pode tudo. Porque não criou um código de sobrevivência, não construiu dentro de si uma realidade. Um cristão que vive pela circunstância é um cristão gangorra. Ora aleluia, ora como é que tá? Pela fé, como se pela fé fosse algo negativo. Tá bem? Tô bem. Tá bem? Não. Você sabe, né? Tô na fé. Se você não cria suas próprias respostas, nem sofrer direito você sabe. Porque tem uma beleza no sofrimento. Sofrimento não é a vontade de Deus, tá? Sofrimento é a permissão momentânea de Deus. Então você precisa sofrer com classe. Você precisa ouvir o que Deus está falando para você no sofrimento, que você não queria ouvir sem o sofrimento. C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus ao mundo surdo. Então, ele diz, Deus quer falar conosco na saúde, Deus quer falar conosco na prosperidade, mas porque nós somos surdos, Deus nos dá o sofrimento. E o que a gente faz no sofrimento? Cria as nossas respostas, aprende. Acho que chegaram para Thomas Edison, ele tentou muitos experimentos, criou muita coisa. E uma das suas criações chegaram para ele e disseram, mas você já fez mais de 10.000 experimentos com essa situação. Ele diz, não, você está errado. Eu sei 10.000 maneiras de não fazer o que eu já fiz. Criou. Você tem que criar. Você não tem que esperar, você tem que criar. Você tem que pedir a Deus força, estratégia, sabedoria, criatividade. Para criar o teu caminho e não esperar que alguém dê o teu caminho. Olha só, conversando muito com o pastor Nelson, amigo nosso do Escolhi Esperar. Deu um boom no Brasil, não deu? Há uma década atrás, mais ou menos, Escolhi Esperar, pá! Mas com o passar do tempo teve um efeito colateral. Que efeito colateral foi? Todo mundo esperou e ninguém era a pessoa que alguém esperava. Eu escolhi esperar.
Aí está todo mundo... Não é a proposta do Nelson. O Nelson tem que pontuar isso. Escolhi esperar não é eu estou esperando a cara metade. Não, escolhi esperar é justamente a pessoa que está esperando aquilo que ela mesma é. Eu estou esperando alguém, mas o alguém ideal já sou eu. Por quê? Porque deu errado. Todo mundo estava esperando a pessoa certa, sendo a pessoa errada. Aí não teve onde a igreja achar pessoas. As mulheres da igreja não conseguiram achar homens, porque os homens esperavam mulheres perfeitas e eram homens imperfeitos. E vice-versa. Porque as pessoas não criam, as pessoas só esperam que o milagre venha. Deus pode dizer a você, ei, macho, eu não vou te dar dinheiro, não, eu vou te dar uma ideia. Bora trabalhar? Deus pode falar isso para você? Mas a gente está esperando que dinheiro caia do céu, e não cai do céu dinheiro, cai sabedoria. Oh, Deus, que amanhã apareça um dinheiro na minha conta. Oh, você está orando tem 10 anos. Igual uma pessoa entrou em contato comigo esses dias, dizendo, pastor, tem uma operação aí, made in Europa, você só precisa dar R$100 e já é garantido você receber 200 milhões. Falo, eu dou 1 milhão para receber 1 trilhão. E aí, pastor, vamos? Vou nada, eu não confio em dinheiro que não é fruto de trabalho, não. Que conversa que é essa que eu dou você? Aí eu falei, tu proporia para mim, rapaz, tu roubaria todos os R$100 do mundo e tu mesmo daria lá para ter... Ah, gente, entende? Que tipo de milagre a gente quer? E Deus quer outra coisa. É por isso que nem como sociedade, eu vou tirar o aspecto da igreja, nem como sociedade nós estamos dando certo mais, porque as pessoas só esperam casamento perfeito, família perfeita, trabalho perfeito, tudo perfeito, é todo mundo frágil. A gente está gerando uma geração de filhos que não sabe mais sofrer, não sabe mais criar, espera tudo, comida em 3 minutos, papapum, e acha que é assim. Uma extrema rotatividade na igreja, porque é um discípulo de consumo. Se não gostar da igreja, já tem um cardápio de 30 na cidade. Alguém chega e diz, eu não quero mais fazer parte dessa igreja, porque não tem departamento infantil, coisa linda, todo problema é uma oportunidade ministerial. Mas a gente não quer criar. Nossa, que oportunidade, essa igreja não tem um departamento infantil bom, eu vou chegar junto dela. Essa igreja aqui não tem um louvor bom, vou chegar junto dela. Não, mas a nossa mentalidade é de consumo. Eu estou aguardando o louvor perfeito, o departamento infantil perfeito, o casamento perfeito. Aí está aí, as irmãs com 40 anos, porque também elevou o nível do homem que espera, e esse homem não existe não, amada. Só existe na tua cabeça. Aquele filme lá do vampiro te iludiu, estragou as mulheres. Estragou as meninas que estavam com 17 anos e viram e dizem, ai meu Deus, que romântico, vampiro. Qual é o nome do camarada? Edward, é? Qual é o nome do filme? Crepúsculo. Aí as varoas agora estão com 25, achando que tem um camarada daquele. Sem graça, insosso, pálido, é melhor o outro, é melhor o lobo. Pelo menos tem pegada, tem sustância, né? E deixa eu falar para você, varoa, deixa eu falar um negócio para você. No final das contas, é melhor um lobisomem que só vira lobo na lua cheia, na meia-noite. Mas depois ele volta a ser homem. Então é melhor um homem que consiga aprender, que não seja, mas queira ser, do que essa ideia que botaram na cabeça que existe, irmão.
Olha só, há anos atrás a gente não podia viajar com pet dentro das aeronaves, amado. Hoje é um barraco, as pessoas podem viajar com seus animais dentro do voo. Eu peguei um voo de mais de 4 horas enlouquecendo, com o cachorro gritando dentro da aeronave. Não que os nossos animais não mereçam viajar conosco, mas a sociedade mudou. A sociedade é uma sociedade de consumo, as pessoas não sabem mais sofrer, não conseguem mais se relacionar e não querem casar e investem tudo e conseguem chamar animal de filho. Porque as pessoas não querem criar, as pessoas não querem fazer guerra, as pessoas eram sensíveis demais. O patrão não pode mais ferir a opinião do funcionário. O gerente não pode mais dar a dura, cobrar a meta. Mas tu não arrumou um emprego há um mês, não está mais não. Porque me cobram demais, pastor. Mas tu não estava casado esses dias? Não, você sabe, né? Totalmente diferente de mim. Não que você tem que ficar amarrado para sempre com algo que não funciona. Não é isso. Não é esse tipo de apologia que eu estou dizendo. Mas você não gastou todas as fichas, você não criou todas as possibilidades possíveis para ir até o fim naquela relação, naquela igreja, naquele trabalho. No primeiro sintoma de sofrimento, você pulou fora do barco. Estávamos conversando sobre depressão hoje. E é a patologia do século. E é muito grave. E os gatilhos são inúmeros. Mas uma das maiores soluções para a depressão é você entender que o seu salvador é você mesmo. Não vai ser o terapeuta, não vai ser o pastor, não vai ser a igreja, não vai ser o psiquiatra, não vai ser o psicólogo. É você entender que você mesmo, dentro de todas as limitações que essa situação está dando a você, você tem que decidir criar suas respostas. Porque a intervenção do psiquiatra vai parar teu sofrimento, mas vai paralisar outras questões. O terapeuta vai ficar ali, mas o terapeuta, na ética, sempre vai te conduzir à tua própria autonomia, à tua escolha. E a igreja e o pastor vai lançar todos os fundamentos do sentido espiritual da tua situação, mas no final das contas a decisão só cabe a você. E vem para mim. E eu não estou julgando você se você passa por uma situação dessa, porque eu cheguei a 10% de um processo de depressão. Julgo assim, né? Então, eu não estou opinando, ferindo tua situação. Eu estou falando como alguém que flertou com isso. E nem precisei ir até o fim, porque eu entendi os gatilhos, e diante dos gatilhos, a decisão é minha. E quais foram meus gatilhos? O ser humano. Estava conversando ontem com a minha esposa. Como pastor e, na opinião pública, ser obrigado a amar as pessoas violavam tua individualidade, tua liberdade, teu direito de ser feliz, tua caixa do nada, teu dia de descanso, tua família, teu lazer. As pessoas não têm limite, a ovelha só quer comer, ela não se preocupa se o pastor também come. E eu entendi isso, que o que estava me empurrando para o processo eram as minhas relações interpessoais e a relação com o rebanho. Eu não conseguia dizer não. Porque sendo cristão já tem a complexidade do sim. Sendo pastor, o sim se amplia.
Na cabeça de um pastor que quer amar o rebanho, eu tenho medo de perder o rebanho, sim, 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 e ele entra num processo de adoecimento, porque tem situações que você tem que botar um não bem grande, estampado. Aí eu disse, não, se eu continuar, eu morro. E como disse Rick Warren, o escritor daquele livro Vida com Propósito e outro livro chamado Igreja com Propósito, ele também enfrentou uma depressão quando a igreja dele estava com 28 mil membros. Que pastor vai ter depressão com a igreja com 28 mil membros? Mas ele teve. E ele disse, eu já não orava mais para Deus me dar uma alma convertida. Eu pedi a Deus para aguentar mais um dia sem querer tirar a minha própria vida. Mas ele disse, eu preferi enfrentar a depressão aos 30 do que estar fora do ministério aos 70. E o que ele fez para se manter? Criou seu código, criou seu caminho. E eu disse para minha esposa, eu estou feliz comigo mesmo, eu tenho que encontrar o ponto de moderação, porque eu estou tão feliz com a capacidade libertadora de dizer não, que ela disse, você está já dizendo não demais. Porque eu estou assim, ó, não. Aí ela, calma, você está muito eufórico. Porque quando o Espírito Santo falha, a esposa vem, né? Tipo, ó, muita calma nessa hora, hein? Você é um pastor. Ai, ai. Então, por isso que quem me segue nas redes sociais, a própria liberdade de falar de futebol é um tabu. Eu sou ser humano. Eu sou Anderson antes de ser PR. E eu tenho os meus direitos. E você tem que criar o seu caminho, porque só você é responsável pela sustentabilidade dele. Então imagina na minha situação, a minha felicidade depende do rebanho. Se o rebanho não me deixar feliz, eu morro, sim ou não? Então, o meu grito de alforria é, eu preciso encontrar meu caminho e ser feliz sem o rebanho, porque só assim eu posso amá-lo de verdade, livremente. Mas se eu deposito a minha esperança no rebanho, quando o rebanho me sabotar, falhei. Você tem que criar o seu caminho. É você que tem que fazer guerra pela sua própria vida. Pastor, isso tem a ver com Neemias. Ele disse, eu nunca antes tinha estado triste na presença do rei. E o rei notou, por que o teu rosto está triste, se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Aí eu tive muito medo e disse ao rei, que o rei viva para sempre. E Neemias expôs seu coração, porque ele percebeu que Deus abriu uma porta. Deus concedeu a ele graça. E o primeiro ponto que eu quero te sugerir é isso. Não importa quem tu és, não importa onde você está. Se você é e faz para a glória de Deus, Deus se torna responsável em abrir a porta. Então foi Deus que abriu a porta, foi Deus que concedeu o favor. Mas por que o rei se interessou em Neemias? Porque Neemias era o tipo de servo de Deus semelhante a Davi. Quando o Senhor manda o profeta à casa... esqueci o nome do pai do Davi. Jessé. Aí o profeta pergunta, os teus filhos acabaram? Aí ele diz, sim. Não, peraí. Tem um lá no fundo do quintal, cuidando dos meus animais. Aí o profeta disse, chame-o e ninguém sentará até que ele chegue. Quando isso desceu no meu espírito, me emocionou muito. E é o conselho que eu quero te dar nessa noite. Então,
dentro de toda a complexidade, que é ser o menor entre os irmãos e esquecido pelo pai. Então, Davi não era o filho que tinha os atributos que o pai elogiava. Por isso que o próprio Senhor, o nosso Deus, pela palavra, diz, mesmo que tua mãe, que é difícil, né? Pai esquece, né? Mas a palavra diz, mesmo que tua mãe esqueça de ti, eu nunca me esquecerei de ti. Então, Davi não era o filho que o pai facilmente elogiava. Por isso foi desprezado até pelo próprio pai. Porque o pai colocou em fila os filhos que possuíam atributos que o pai homenageava publicamente. Mas olha só, o que o profeta disse foi isso que chamou a minha atenção e me emocionou. Ninguém sentará até que ele chegue. E o texto diz que quando mandaram chamar Davi, se fosse eu ou você, dentro dessa situação do século 21, que é o abatimento fácil da alma, a gente ficaria cheio de complexidade e amargura, porque o jantar já estava na mesa, os convidados já estavam ali, e a visita do profeta era um evento. Então a gente chegaria cheio de complexidade, dizendo, esqueceram de mim, o que está acontecendo? Me apunhalaram pelas costas. Sim ou não? Mas o texto diz que Davi era de boa aparência e de boa presença. Ou seja, Davi não era uma vítima, mesmo vivendo esquecido no fundo do quintal do pai, tomando conta de ovelha. Se ele tinha boa aparência e boa presença, ele chegou, não sei se era manhã ou tarde, mas ele chegou chegando. Ele chegou sorrindo, dizendo, bom dia, como vocês estão? Tudo bem por aqui? E diz que era de boa aparência, ou seja, não era porque estava cuidando de coisas pequenas que era infiel consigo mesmo, que não cuidava de si mesmo. Então, amado, você quer o segredo? É justamente aquilo que o apóstolo Paulo disse, não faça à vista dos homens, faça como se fosse para Deus. A porta não vai abrir se você só consegue ser fiel enquanto vigiado. As coisas não funcionam quando você é infiel nas pequenas coisas. É o que eu estava refletindo vindo. As pessoas chateadas, por exemplo, com o futebol. Não importa se é Flamengo ou seleção brasileira, é futebol, é perecível do mesmo jeito. Eu já desmaiei meu irmão com tijolada, amado, por causa de futebol. Ó. Aí eu encontrei Jesus, o precioso da minha alma, continuo gostando de futebol, mas tanto faz se é Flamengo, Brasil, Bolívia, Uruguai. É a bola na rede, vamos que vamos.